Olá, sejam todos bem-vindos. Nós somos estudantes do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, polos de Igarapava e Luiz Antônio. Nosso grupo é formado por Antônio Bento da Silva Júnior, Eduardo Domingos dos Santos, Rogério Aparecido Sestari, Thaís Souza dos Santos, Tiago Tonello Ramalli, Wendriele Jaqueline Castro Grandini, Bruno Gomes do Nascimento e Felipe Augusto Andrade da Silva. O título do nosso projeto integrador é A Receita do Sucesso: como a gestão de estoque transformou a padaria Pães e Doces através do mapeamento de processos. A ideia deste trabalho nasceu da observação de um problema cotidiano, mas de grande impacto: a dificuldade que muitos pequenos empreendedores enfrentam para organizar e controlar seu estoque de forma eficiente. No caso da padaria Pães e Doces, parceira deste projeto, percebemos que o controle era feito de forma manual, em anotações espalhadas ou em planilhas desconectadas. Isso gerava desperdícios, atrasos e desorganização, prejudicando tanto o fluxo de produção quanto a saúde financeira do negócio. Partindo desse diagnóstico, nosso grupo definiu como objetivo principal desenvolver um sistema de controle de estoque prático e acessível, baseado no mapeamento de processos e no planejamento e controle da produção, para reduzir perdas, otimizar a utilização de insumos e melhorar o planejamento de reabastecimento. O projeto foi guiado pela metodologia da Univesp, baseada nos 3 pilares: ouvir, criar e implementar. Na primeira fase, ouvimos com atenção os gestores e colaboradores da padaria. Conversamos, observamos o trabalho de perto e buscamos compreender as rotinas diárias, desde o recebimento de insumos até a saída dos produtos prontos para o balcão. Essa escuta ativa revelou problemas importantes, como a falta de registros padronizados, o desperdício de ingredientes e a ausência de previsibilidade nas compras. Depois veio a fase de criação, em que começamos a estruturar a solução. Para isso, aplicamos o método da tartaruga, que nos ajudou a entender o processo de forma sistêmica, analisando suas 6 dimensões: entradas, saídas, como, com o que, com quem e como controlar. Com esse método, mapeamos todo o fluxo de materiais, desde o momento em que a farinha chega até a etapa em que o pão sai do forno. Identificamos gargalos, falhas de comunicação e oportunidades de melhoria. Também utilizamos conceitos do CIPOC, um modelo de mapeamento que mostra claramente quem fornece o quê, como os insumos são transformados e quem recebe o produto final. Isso nos permitiu enxergar o processo de forma visual e identificar onde os erros aconteciam. Durante o mapeamento, constatamos que a falta de integração entre estoque, compras e finanças gerava custos desnecessários e desequilíbrio na produção. Com esses dados em mãos, decidimos criar uma ferramenta capaz de centralizar todas essas informações de maneira simples e eficiente. Foi então que desenvolvemos um protótipo de planilha automatizada, projetada para registrar entradas e saídas de produtos, controlar prazos de validade, calcular consumo médio e emitir alertas de reposição. Essa planilha também passou a gerar relatórios de custo e consumo, permitindo que o gestor tivesse uma visão completa da movimentação dos insumos. Durante a etapa de validação, apresentamos a ferramenta aos colaboradores e recebemos várias sugestões. Eles pediram, por exemplo, que inseríssemos cores e ícones para facilitar a leitura dos dados e uma aba exclusiva para produtos perecíveis. Todas essas sugestões foram incorporadas à versão final. Com o sistema pronto, iniciamos a fase de testes experimentais, aplicando a planilha no cotidiano da padaria. Em apenas algumas semanas, foi possível perceber melhorias significativas, a redução do desperdício de insumos em cerca de 30%, a melhor organização das prateleiras e câmaras frias e uma maior previsibilidade nas compras. Além do impacto técnico, a equipe relatou um ganho importante na comunicação entre os setores, já que todos passaram a registrar as informações. Dando continuidade à nossa apresentação, nessa segunda parte, vamos mostrar os resultados alcançados, o impacto da solução implementada e as principais considerações finais do projeto. A receita do sucesso:
como a gestão de estoque transformou a padaria Pães e Doces através do mapeamento de processos. Depois de todo o processo de diagnóstico, mapeamento e construção da ferramenta, iniciamos a fase mais esperada, a implantação e validação prática do sistema de controle de estoque dentro da rotina da padaria. Foi o momento de colocar em prática tudo o que havíamos planejado, observando como o novo modelo se comportava em um ambiente real de produção, com todos os desafios, imprevistos e limitações típicas de um pequeno negócio. Durante essa fase, os colaboradores foram orientados a utilizar a planilha diariamente para registrar entradas, saídas, consumo e validade de insumos, bem como os custos semanais e os níveis de reabastecimento. Em pouco tempo, os benefícios começaram a aparecer de forma concreta. Os gestores relataram que agora era possível saber exatamente quais produtos estavam próximos do vencimento, quais precisavam ser repostos e quanto cada insumo representava no custo total da produção. Essa visibilidade trouxe organização, previsibilidade e segurança às decisões de compra e planejamento da produção. Os números obtidos reforçam o sucesso da solução. Houve uma redução de cerca de 30% nas perdas por vencimento de produtos perecíveis, além de um aumento médio de 20% na eficiência do uso dos insumos. A rotina de controle, antes vista como uma tarefa burocrática, passou a ser encarada pelos colaboradores como uma ferramenta de apoio ao trabalho, algo que realmente facilita o dia a dia. Outro ponto importante foi a melhoria na comunicação entre os setores, que agora compartilham informações de forma padronizada e atualizada. Isso eliminou retrabalhos e falhas de comunicação entre o estoque e a produção, refletindo diretamente na produtividade. O sistema desenvolvido também permitiu que o proprietário da padaria acompanhasse em gráficos semanais o desempenho do estoque. Por exemplo, um dos relatórios mostrava o comparativo entre o consumo real e o consumo previsto, facilitando o ajuste das compras e evitando a aquisição desnecessária de matérias-primas. Outro gráfico apresentava o percentual de produtos em alerta, mostrando rapidamente quando um item estava próximo de seu ponto de ressuprimento. Essas análises transformaram dados simples em informações estratégicas, demonstrando que mesmo uma ferramenta básica pode se tornar um poderoso instrumento de gestão quando bem planejada. Mas o impacto do projeto foi além dos resultados técnicos. Durante a implantação, percebemos uma mudança significativa no comportamento da equipe. Os colaboradores começaram a compreender a importância do controle de estoque não apenas para evitar desperdícios, mas também para manter a qualidade dos produtos e garantir a satisfação dos clientes. Essa conscientização foi um dos maiores ganhos do projeto, porque revelou que a engenharia de produção também é sobre pessoas, sobre transformar atitudes e promover aprendizado coletivo. Do ponto de vista acadêmico, o projeto foi uma oportunidade de aplicar de maneira prática os conceitos estudados ao longo do curso. As disciplinas de planejamento e controle da produção nos ajudaram a definir parâmetros de reposição e de giro de estoque. Gestão contábil foi essencial para compreender a relação entre custos e resultados. Estatística aplicada nos permitiu organizar e interpretar os dados coletados, criando indicadores reais de desempenho. E, principalmente, comportamento humano nas organizações nos ensinou a valorizar o diálogo e a participação da equipe em todas as etapas do processo. Essa integração entre teoria e prática mostrou como o conhecimento técnico, quando aliado à empatia e à escuta ativa, pode gerar transformações significativas mesmo em ambientes simples. Além disso, o projeto trouxe um impacto direto na comunidade externa. A padaria Pães e Doces é um empreendimento familiar que tem grande importância local. Ela gera empregos, movimenta a economia e serve como ponto de encontro para os moradores do bairro. Ao adotar o sistema mais eficiente de controle, o negócio se fortaleceu, reduziu desperdícios, melhorou sua rentabilidade e se tornou um exemplo de gestão sustentável e responsável. Os próprios proprietários relataram que, após o projeto, passaram a enxergar o estoque não como um problema, mas como um ativo estratégico da empresa. Em nome de todo o grupo, agradecemos à tutora Grace Lene Jesus da Silva, a equipe da Padaria Pães e Doces e a Univesp
pela oportunidade de transformar o aprendizado em prática e de comprovar que, com dedicação e trabalho em equipe, é possível fazer a diferença. Muito obrigado pela atenção.